terminar o livro do Cops. Temos feito essa série aqui do livro do Cops e hoje finalmente chegamos ao final. E é um pouco daquela sensação quando você está assistindo uma série que você gosta, aí no Netflix ou o que seja, e aí você chega no último capítulo. E é incrível, porque é o último capítulo, mas aí depois você fica pensando, que série que eu vou ver agora? Já aconteceu com você? E daí você começa a ver outra série de novo que você já tinha visto. É o que eu e a Bianca estamos fazendo agora. Então a gente começou a ver uma série pela segunda vez, de tão boa que ela é. Então quem sabe, segunda que vem a gente começa o Cops de novo. Ou não, talvez não. Mas nós vimos muito conteúdo aqui, irmãos, para como ajudar a gente no ministério. Você pode aplicar isso para qualquer nível do ministério, desde um bate-papo até uma região ou uma igreja. A gente viu muitos conceitos aí ao longo dos capítulos, e um dos primeiros que a gente viu era sobre começar pela frente. Se você sequer tem um bate-papo hoje, como que você começa compartilhando a sua fé? Até achar alguém que vai ser discípulo, vai ser batizado, e aí você discipula essa pessoa, você e ela são frutíferos de novo, o grupo cresce, e aí, esse é o seu Cops, é o começo de tudo. Mas aí você me fala, mas eu já comecei pela frente, eu já fui lá, compartilhei a fé, batizei 1, 2, 3, várias pessoas, e não só isso, eu não só comecei pela frente, mas eu já escolhi entre essas pessoas que foram batizadas, quais vão ser os poucos que eu vou me focar. E não só eu já escolhi, mas eu já comuniquei elas, e elas já se alistaram. E agora o que eu faço? Sendo que eu já criei família, radicalizei pela família. Eu já preguei e chamei à existência fé nesse grupo. E agora eu tenho um exército de pessoas que estão trabalhando duro para Deus. Não só isso, eu já caminhei com as pessoas principais, já ensinei tudo que eu aprendi do meu discipulador. Além disso, eu criei a cultura no meu grupo, e todo mundo lá tem uma cultura de ser excelente a qualquer custo, uma cultura de não importa os obstáculos. Eu criei já uma cultura de trabalho duro para Deus, como a gente comentou. Não só isso, eu já tirei um tempo para que as pessoas cresçam. Eu sei que elas precisam de tempo, e eu tenho focado na minha senhorita número 1, ou minha senhora número 1. Além disso, sim, nós tivemos algumas perdas no bate-papo, mas a gente está animado ainda, com fé, para perseverar que esses irmãos voltem um dia. Eu já fiz tudo isso, e agora? Esse é o capítulo final para você, então. Vamos em Atos, capítulo 1. Prega, irmão. Então, se você já fez tudo isso que eu falei, você está pronto para ascender os céus com Jesus. Aí é só fazer assim, ficar esperando. Espera. Na hora certa vai acontecer. Você vai se sentir mais leve, aí o chão vai começar a distanciar. Só faz isso num lugar que não tem teto. Num dia ensolarado. Atos 1, versículo 3 fala: depois do seu sofrimento. Então, isso que é completar todas essas etapas que a gente viu. Chama sofrimento. Então, depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel?
Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que entre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então aqui nós vemos o começo do livro de Atos. O começo do livro de Atos marca justamente o final do ministério de Jesus. Depois que, ao longo de 3 anos, ele treinou os discípulos, os apóstolos dele, em cada um desses capítulos que a gente estudou do COPS. Ele treinou eles a começar pela frente, como ele em Marcos 1, pregando que o reino de Deus estava próximo. Ele treinou eles, alistando os 12 que ele quis para junto de si. Ele puxou eles, empurrou eles pra caramba, extraindo mais deles do que eles mesmos podiam acreditar. Ele criou família. Ele criou cultura. Ele trabalhou duro junto com eles, fez milagres incontáveis. Jesus trabalhou ao lado não só dos homens, mas das mulheres. Ele perdeu um, que foi Judas. Tudo isso que a gente estudou nesses meses foi concluído aqui no ministério de Jesus. E aí, depois de morrer na cruz e ressuscitar, ele aparece para os 12, fica com eles 40 dias falando a respeito do reino de Deus. E aí, finalmente, Jesus ascende aos céus. E aí os discípulos ficam olhando. E daí eles olham para o lado, e eles olham para cima, eles olham para o lado, eles olham para cima, e eles entram em desespero, porque, e agora? Jesus estava aqui com a gente, ensinou tudo isso, mas ele foi embora. E aí 2 anjos aparecem aqui vestidos de branco, e falam: Galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus um dia vai voltar, como vocês viram ele subir. E essa é a esperança do cristão, amém? É estarmos preparados hoje para que Jesus um dia possa voltar. Amém, irmãos? Amém. Mas a forma de terminar como Jesus terminou aqui o ministério dele é o que nós vamos falar hoje. E o título é Termine Atrás. Você começa pela frente, você começa fazendo todo o trabalho como Jesus. Jesus fazia tudo no começo, porque só tinha ele. Então, Jesus era o único missionário, um time missionário de um homem só. Jesus pregava, Jesus fazia oferta, Jesus fazia ceia, Jesus cantava, Jesus cuidava das crianças, Jesus compartilhava fé, fazia o bate-papo, fazia o estudo bíblico, anotava. Estão me acompanhando? Sim. Jesus era o responsável pelo Mercy, Jesus era responsável pela planilha, por cuidar das pessoas fracas, orar por todo. Jesus fazia tudo. Mas imagina se até esse ponto aqui, Jesus fizesse tudo ainda. Jesus não fazia tudo até o final, porque ele não só queria crescer o ministério dele, ele queria explodir o ministério dele, para chegar a todas as nações. Se ele fizesse tudo, a todo momento, no momento da partida dele, o ministério ia acabar. Mas justamente por ele ter treinado os 12, ele podia terminar atrás, ou mais especificamente, terminar em cima. Ele subiu, ele ascendeu, ou seja, ele estava liderando ainda o grupo, como ele lidera a igreja ainda hoje, só que de trás. Jesus está ainda liderando a igreja, como ele estava quando ele estava presente. Só que agora ele está o mais de trás possível. Agora é com a gente. Sim. Igual naquele tempo eram com os 12. E se você quer não só crescer um grupo, mas explodir, se você quer multiplicar, um bate-papo virar 2, 4, 8, explodir de tamanho, que o seu bate-papo um dia vira um setor, uma região,
implante igrejas pelo Brasil, Amém. e esse deve ser o sonho de cada um de nós. Amém. Você precisa também terminar atrás. Obviamente, isso é um processo. Você não começa na frente e no dia seguinte você está atrás só delegando. Demorou para Jesus 3 longos anos. E da mesma forma, para nós, hoje vai ser um processo. Sim. Então vamos entender um pouco mais sobre esse processo, para que os nossos bate-papos também possam explodir de tamanho. Sim, irmão. Então o tema de hoje é termine atrás. Eu tenho 3 pontos para nós. O primeiro está em João 3. Olá, Vini. Prega, irmão. Alguém que também entendia o conceito de terminar atrás foi o predecessor de Jesus, João Batista. E para alguns é interessante, sair da linha de frente é um grande choque. E é comum isso acontecer. A gente vai ver isso acontecer aqui com o próprio João Batista e o choque que os discípulos dele tiveram quando eles viram isso acontecer. Mas eu preciso que você entenda. Se você for um soldado na linha de frente até o final da sua vida, a gente não vai ganhar a guerra. Para a gente ganhar a guerra, você precisa trabalhar como um soldado, mas aprender a pensar como um general. Então, se você vê numa guerra, o general, ele não vai na linha de frente da guerra. Obviamente, ele já foi um soldado um dia, ele já passou por isso. Mas o conhecimento estratégico que ele tem é capaz de coordenar vários e vários soldados. Então, o valor dele é maior na linha de trás do que na linha de frente. Mas isso não tem a ver com o que os religiosos pregam. Que as pessoas no topo da liderança não precisam evangelizar ou coisas assim. Um general ainda assim vai para a guerra, amém? Então, ainda você como general, liderando 1, 2 ou vários bate-papos, uma região, uma igreja, você está numa guerra espiritual. Tudo bom, Vini? E aí um general é um soldado por dentro. Estão comigo? Sim. Então, tendo isso em mente, olha o que acontece com João Batista em João 3:25. Fala assim: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dada dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de o que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, o primeiro ponto hoje, para que nós possamos terminar atrás: diminuir para que outros cresçam. É isso que João Batista fala. Ele que começou na linha de frente. Ele começou na Judéia, batizando no Rio Jordão. Ele estava lá pregando contra os fariseus. Raça de víboras! Ele estava lá pregando para os guardas, os soldados: não extorcam ninguém, só fique com seu salário. Ele estava falando para as pessoas dividirem, lembra? E ele falava isso para as pessoas que iam ser batizadas por ele no Rio Jordão. Então João sabe muito bem o que era começar na linha de frente. Ele criou um grande ministério. E esse ministério foi a base do ministério de Jesus. Por isso que João preparou o caminho para Jesus. João batizou o próprio Jesus Cristo nas águas. Só que o que aconteceu é que, depois que Jesus foi batizado, o ministério de Jesus começou a crescer e o de João diminuir. E os discípulos de João ficaram chocados. Eles falaram: mestre, aquele homem do qual você testemunhou que era o Cristo, o Messias, ele está batizando igual você. Só que tem mais pessoas indo para ele agora do que para você. Então, as pessoas pensaram que João ia criar uma rivalidade com Jesus. Porque João
preparou o caminho. Agora, o que João fala é inédito, é extraordinária a humildade dele. Ele fala, não, é isso mesmo que precisa acontecer. Eu não sou Cristo, e é necessário que ele cresça e eu diminua. Daí vem nosso primeiro ponto. Diminuir para que outros cresçam. Se você quer terminar atrás, esse é o primeiro passo do processo. É ter esse coração humilde, de querer diminuir. Não é que você quer ficar mal espiritualmente, não é isso que eu estou falando. Não é que você quer ficar menos comprometido para que outros sejam mais comprometidos, não é isso. Mas é um coração. Você quer que as outras pessoas cresçam e um dia se tornem discipuladores, líderes de bate-papo, líderes de região, melhores do que você. Esse é o meu alvo, irmãos, para cada um que eu discipulo. Eu quero que as pessoas que eu discipule sejam melhores do que eu. Eu quero dar todo o meu coração. E pode parecer meio óbvio falar isso, mas no mundo não é assim, definitivamente. No mundo não é assim. No mundo, as pessoas querem primeiro te vender um curso. Não é? Tem curso de tudo hoje em dia. Até curso de curso. É impressionante. E aí você assina o curso. Mas aí não é suficiente. Porque o curso não te ensinou tudo ainda. Todos os segredos. Aí você tem que assinar a mentoria. Não é? Porque aí você vai estar num grupo exclusivo do Telegram. E aí nesse grupo vão te falar os segredos que não falaram antes. Aí depois a mentoria não é suficiente. E aí você tem que entrar no grupo VIP, da mentoria. Aí vão te pôr num grupo secreto também no Telegram, que não era parte do primeiro grupo. E aí vão te falar os outros segredos, não é? O que estão fazendo na prática? Te enrolando, não é? Para pegar seu dinheiro e não te ensinar tudo o que eles sabem. Porque no mundo, as pessoas não querem que você seja como elas. Elas querem ser bem-sucedidas. Mas o reino não é assim, amém? Amém? Nós queremos ser frutíferos, mas queremos que as pessoas que a gente discipula sejam mais frutíferas que a gente. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para ter esse coração. Diminuir para que outros cresçam. Não é você querer ser infrutífero, mas é querer que as pessoas que você discipula deem fruto. O bom discípulo pensa assim, eu quero ser frutífero. E ele está pensando nisso o tempo inteiro, o que é ótimo. Só que é ótimo para ele só, e não para o grupo dele. O bom líder, ele pensa assim, eu quero que o meu grupo inteiro seja frutífero. Pensa comigo, matematicamente falando. Se você está motivado hoje, e compartilha a fé, e tem 5 pessoas estudando a Bíblia, mas ignora as pessoas do seu bate-papo agora. O seu bate-papo vai ter 5 pessoas estudando a Bíblia. Agora, vamos imaginar que o seu bate-papo tem 5 pessoas. E aí você decide dar o coração para que essas pessoas sejam frutíferas também. Só que você não vai conseguir ter 5 pessoas estudando a Bíblia agora, porque você está focado em ajudar os discípulos do seu bate-papo. Vamos dizer que você consiga ter 2 pessoas estudando a Bíblia, ou 3. O que aconteceu é que, por você ajudar os outros a terem pessoas estudando a Bíblia também, o número multiplicou de 5, quando tinha só você, para 10 a 15, com um grupo inteiro motivado. Então, olha como Deus abençoa o coração de diminuir para que outros cresçam. Esse foi o coração de João. Ele não se importava que o ministério de Jesus estivesse crescendo mais que o dele. A segunda coisa que implica esse coração é o coração de delegar. Delegar é diminuir as suas responsabilidades para que outros tenham mais responsabilidades. Só que, quando eu falo diminuir a sua responsabilidade, não é lavar as mãos, jogar batata quente para outro. Não é isso. Parte do mesmo coração, de querer que outros também possam servir. Então, isso é muito importante, foi o coração de João, porque ele falou, eu não sou o Messias, não é o meu papel mais. Agora a responsabilidade é de Jesus. E ele ficou feliz com isso. Como ele fala, essa é a alegria que agora eu completo. Então, o bom discípulo, mais uma vez, ele pensa assim, eu quero me matar de servir. E esse é um bom coração. Chegar cedo nos cultos, ajudar, organizar eventos.
Mas o bom líder, ele quer que o grupo dele se mate de servir junto com ele. Esse é o coração que nós queremos ter, amém, irmãos? Agora, a gente falou de batizar e querer que outros batizem ainda mais do que você. A gente falou de servir. Você quer se matar de servir, mas quer que o seu grupo se mate com você. Agora tem um terceiro ponto que reflete esse coração também, que é não só levantar líderes. Porque o bom discípulo, ele quer levantar líderes também. Mas o bom líder, ele vai um passo além. Ele quer levantar líderes para enviar. E nós chegamos nesse momento agora na igreja, como já aconteceu antes, de ver pessoas se levantando para Deus e serem enviadas para servir em outros lugares. Foi o que aconteceu com Jesus, na verdade. João pregava na Judéia, fala em Marcos 1. Mas Jesus começou o ministério dele na Galileia, onde ele tinha nascido. Então, Jesus começou a pregar numa nova região, onde não tinha igreja, porque João estava focado em outra. Então, o incrível do coração de João é que permitiu que mais judeus pudessem ouvir a palavra de Deus. E por essa mesma razão, que nós vamos ver algumas pessoas queridas aqui em São Paulo serem enviadas. E se a gente tem esse coração de João, vai ser uma alegria. Não vai ser uma tristeza isso. A gente vai ver, por exemplo, nos próximos dias, a nossa querida irmã Dani sendo enviada para a igreja do Rio de Janeiro. É incrível porque a Dani vai fazer muita falta aqui. Ela serve muito, serve no SCM, serve no coral, na banda. A Dani serve em todas as oportunidades possíveis. Mas não sei se ela trabalha duro para Deus. Ela sempre tem muitas mulheres estudando a Bíblia. Ela sempre é muito frutífera. Batizou muitas mulheres na universidade. Batizou a família inteira dela quase. Então a Dani vai fazer muita falta aqui. Mas esse é o nosso coração. Porque a falta que ela vai fazer aqui vai ser a ajuda que ela vai dar para o Rio de Janeiro. A outra pessoa que a gente vai enviar, e dói no coração porque é para mais longe ainda. O Rio ainda está perto, então a gente vai ver de vez em quando aí a Dani. Mas alguém que a gente vai ver menos é a nossa querida irmã Jay. Então a Jay vai ser enviada, se Deus permitir, nas próximas semanas, para ajudar na igreja em Sydney, na Austrália. E a Jay é interessante, ela tem 6 meses na fé, irmãos. 6 meses. E ela é uma anomalia, no bom sentido. Porque ela tem uma convicção que ser humilde é a solução de todos os seus problemas. Porque ela tem um coração muito humilde. Mas não só isso, ela é uma mulher extremamente talentosa, socialmente, para se relacionar com todo mundo. Ela consegue falar com todo mundo da igreja. A Jay é uma trabalhadora árdua também, tem muito caráter. Ela veio para São Paulo sem ter emprego. Ela veio do Mato Grosso do Sul. Não. Mato Grosso. E ela não tinha trabalho. E o conselho da Amanda é: Jay, procura trabalho lá da USP. Mas ela não só fez isso, ela fez mais. Ela tornou a USP o trabalho dela. Ela estava lá todo dia, levava marmita, compartilhava fé de manhã até a noite. Às vezes, quando ela tinha um imprevisto, ela pedia conselho: olha, eu acho que eu não vou poder ir hoje de manhã, tudo bem? Então, ela nem, entre aspas, deveria ter que prestar contas, porque ela não era integral. Mas ela teve um coração tão bom, tão humilde, que ficou claro o chamado dela. E algo inédito aconteceu: ela foi chamada para trabalhar no ministério com 1 mês na fé. Mas isso, como eu falei, por tudo isso do coração dela. Então, a Jay passou por provas que pareciam enormes aí no meio do caminho, mas que Deus solucionou em 1 semana. Mais uma vez, por ela ser humilde. E aí, Deus chamou ela para ir ajudar em outra igreja, servir lá. Lá em Sydney tem muitos brasileiros. Quem sabe ela vai estudar a Bíblia com muitos lá. Quem sabe um deles vai ser o futuro namorado dela. Não sabemos.
Mas, gente, você vai fazer muita falta. Sua alegria, seu exemplo, a gente vai sentir falta. Mas esses 2 buracos que vão ficar em São Paulo, Dani e Jay, eles precisam ser preenchidos. E essa é uma oportunidade para alguém crescer e se levantar. Então nós precisamos de alguém, e não só de uma pessoa, mas de vários irmãos, para cobrir todos os buracos de pessoas que nós vamos enviar futuramente ainda. O nosso sonho, quem sabe até o final do ano que vem, é implantar a próxima igreja no Brasil. E onde vai ser, agora só Deus sabe. Mas a gente tem fé que vai ser em algum lugar, porque o nosso alvo vai se espalhar. Isso vai ser mais e mais comum. O nosso coração desde então precisa se diminuir para que outros cresçam. E diminuir, como saber se você tem esse coração? Se você se alegra. Se você se alegra quando alguém é frutífero. Se você se alegra quando o bate-papo está crescendo. Se você se alegra quando alguém está se levantando e está servindo. Se você se alegra quando alguém está sendo enviado. Se você se alegra, seu coração é o mesmo de João Batista. E você está no caminho certo para terminar atrás. O segundo ponto é, quanto que eu preciso diminuir? E o segundo ponto responde essa pergunta. O segundo ponto é, diminuir até perder seu emprego. Esse é o tanto que você precisa diminuir. Até perder o seu emprego. Jesus perdeu o emprego dele. Olha lá em Atos 1. Atos 1. Versículo 15. Então Jesus ascendeu, e aí fala na continuação em Atos 1. Atos 1:15. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da ressurreição. Então, nessa escritura, nós vemos o que acontece logo depois que Jesus ascende. A Bíblia diz que Pedro se levantou. Então, é isso. Quando alguém é enviado, Jesus foi enviado para o céu, alguém se levanta para assumir esse lugar. E Jesus, na verdade, queria que isso acontecesse. Ele queria perder o emprego dele como líder do movimento aqui na terra. Ele se manteve o líder do movimento, só que lá do céu agora. E Pedro foi a pessoa que assumiu o movimento dos discípulos na terra. Então, se Jesus não tivesse ascendido, pensa comigo, Pedro nunca ia ter se levantado. Por quê? Porque ele não ia tirar Jesus, imagina. Mas ainda que Jesus tivesse continuado e falado, Pedro é o líder agora, vocês acham que as pessoas iam pedir conselho para Pedro ou para Jesus? Para quem vocês acham, não é? Para Jesus, não é? Então, as pessoas não iam respeitar a liderança de Pedro, iam pular ele o tempo todo. Agora, quando Jesus foi embora, não tinha como, só tinha Pedro. Então, era ele que tinha que crescer agora e se tornar um novo Jesus. E esse é o desafio de você perder o seu emprego. É levantar um novo Jesus, que vai fazer o mesmo que você faz, só que ainda melhor. Esse é o coração de Jesus. E é incrível porque Pedro, ele foi bem treinado por Jesus. Tanto é que a primeira decisão dele, como líder, foi escolher um novo líder, para substituir Judas. Então você vê como o treinamento de Jesus entrou na cabeça de Pedro. Esse foi o intuito. Então, eu falei recentemente, eu quero repetir uma frase de Mahatma Gandhi, que um grande líder pode ser medido não pela quantidade de seguidores, mas pela quantidade de líderes que ele levanta. E um grande líder, ele está tão disposto a perder o seu emprego, levantar alguém que faz o que ele faz, e faz melhor, e não só uma, mas várias pessoas,
que ele se faz desnecessário. Então, preste atenção nessa frase. Eu quero que você internalize ela no seu coração. Um grande líder se faz desnecessário. Um exemplo disso, eu lembro uma das conferências que eu encontrei Danilo e Carol Battaglini. E eles estavam liderando já a igreja, eu não lembro se em Lima, eu acho que era em Lima que eles lideravam ainda. E eles deixaram lá o Ian, alguns dias liderando a igreja. Se eu não me engano, por 2 semanas. E quando eles falaram isso, algumas pessoas ficaram meio assustadas. O Ian? Liderando a igreja, ele está vindo. Vamos você, irmão. Então naquela época era meio que assustador pensar que o Ian ia liderar uma igreja. E aí falaram, Ian, mas vocês não têm medo do que vai acontecer com a igreja nessas semanas aí? E eles falaram assim, bem tranquilos. Gente, se a gente tiver medo do que vai acontecer com a igreja em 2 semanas com a gente fora, significa que nós somos péssimos líderes. Então é melhor a gente estar longe de lá mesmo. Entende? Então, exatamente esse é o coração de Danilo e Carol. Eles treinaram tão bem a igreja, ter as convicções na Bíblia, imitar Jesus, que com o tempo, com as pregações, os discipulados e todo o treinamento que eles proporcionaram para a igreja do ministério, se um dia, eu não sei, eles ficassem muito tempo fora por alguma questão de visto, talvez eles tivessem que mudar de igreja por uma emergência, como o Raul mudou para o México. Se eles ficassem doentes, morressem, a igreja ia continuar. Entende? Porque um grande líder, e esse é um sinal que eles são grandes líderes, eles se fazem desnecessários com o tempo. Eles transmitem as convicções, e aí você tem um exército de Danilos e Caróis que querem imitar Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então esse é um sinal que você é um grande líder. Quando você, não sei, fica doente e não pode ir no culto por alguma razão, o seu bate-papo ainda assim vai no culto, amém? Você não precisa ficar cobrando e fazendo seguimento toda hora para que as pessoas apareçam no bate-papo, tragam um visitante. Claro que no começo talvez isso seja necessário, mas você sabe que você está indo no trajeto de terminar atrás quando o seu grupo está se movendo sozinho. Esse é um ótimo sinal, amém, irmãos? Terceiro e último ponto. Tá, e agora que eu perdi meu emprego? Agora eu já tenho um irmão que ele consegue liderar o bate-papo, eu não preciso estar lá, ele faz tudo que eu faço e faz melhor. Aí você pode começar do zero de novo. Esse é o terceiro ponto. Diminuir para começar do zero de novo. Esse é o coração, porque o trabalho, irmãos, nunca acaba. Então você começou da frente, você ensinou tudo para o seu bate-papo, você levantou um novo líder, você diminuiu para que ele crescesse, você se tornou desnecessário agora naquele grupo. O que você vai fazer? Você vai começar outro bate-papo. Olha que incrível. Sim. Com isso o reino de Deus está multiplicando, e esse é o coração até o final das nossas vidas. Terminar pela frente não implica se aposentar. Isso nunca vai existir para um discípulo. Discípulos não se aposentam. Discípulos morrem e vão para o céu. Amém? Amém? É isso. Discípulos terminam a corrida. Discípulos lutam o bom combate. Amém. E é isso. Quando a gente termina o nosso trabalho em um lugar, a gente vai para outro. Ou você vai num time missionário começar uma igreja um dia, ou você vai para outra região que não tem bate-papo, começar um novo bate-papo, ou começar uma região. E esse é o plano, esse é o sonho, irmãos, para evangelizar o Brasil. Nós precisamos ser experts nesse ciclo. Começar da frente, ensinar tudo isso que a gente viu no COPS, terminar de trás, para começar na frente de novo. Amém. O nosso alvo é amar esse processo. É ficar mestres nele. Então hoje a gente termina aqui a série do livro do COPS, mas o treinamento, na verdade, só começou. Eu quero realmente encorajar todo mundo a ler o livro. Claro que a pregação aqui ajuda, mas você ler o livro, anotar os seus insights, pensar como colocar em prática no seu bate-papo, colocar em prática efetivamente.
ver o seu grupo crescer, dividir o grupo e começar de novo. Isso é o que vai fazer você se tornar mestre. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A gente recebeu agora toda a teoria, essa é a hora de ir para a prática, irmãos. Então, eu espero que essa série possa ter te ajudado com algo, te dado visão. Nós precisamos de um exército de líderes aqui na igreja. Ainda que todo mundo dessa sala decidisse trabalhar para o ministério, o que não é a ideia. A ideia é que uma parcela pequena trabalhe para a igreja e o restante siga a sua carreira, seja um excelente profissional, ajude com a sua oferta, ajude a liderar o seu grupo para salvar almas, sem dúvida. Ainda assim, nós não teríamos pessoas suficientes aqui. Então, o intuito é que cada um de nós se levante ainda mais como líderes. A gente aprendeu aqui desse manual de guerra, chamado COPS, que nada mais é um manual de guerra extraído da Bíblia, que é o verdadeiro manual de guerra. E agora é hora de ir para a guerra. Não tem mais o que falar. Então vamos ter uma semana incrível para Deus. Vamos pregar a palavra com todo o nosso coração, tendo isso em mente. O seu trabalho a partir de agora não é mais ser um bom discípulo só, mas ser um incrível líder para Deus e levantar muitos outros para terminar a nossa missão de evangelizar o Brasil. E para Deus seja glória. Amém. Então agora nós vamos nos separar por regiões e falar das pessoas que estão estudando a Bíblia.